Votos cordiais de saúde e paz a todos. É uma alegria o reencontro, em especial na terça-feira, quando nos dedicamos ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, particularmente não desmerecendo nenhum outro dia, mas é um momento onde temos de estudo dessa obra que deve ser para nós um roteiro, a tal forma, inclusive, de buscarmos nos limpar das fuligens de algumas interpretações equivocadas, de algumas frases colocadas no Evangelho e que não poucas vezes destoam quando na prática diária nos encontramos em choque entre aquilo que deveríamos fazer e a interpretação e as exigências do mundo atual. O tema que nos foi proposto encontra-se no Evangelho, obviamente, os pobres de espírito, capítulo 7, aquele que se eleva será rebaixado. E é interessante porque quando ouvimos essa passagem, aquele que se eleva será rebaixado, somos imediatamente jogados a uma condição de um equívoco, de certa forma, quando observamos diferenças inúmeras, em especial no campo da matéria e das possibilidades dentro da nossa sociedade. E ficamos muitas vezes com um certo ranço, entre aspas, de indivíduos que atingiram determinadas metas, no qual a sociedade coloca como sendo o sucesso, e de uma forma de aliviarmos talvez uma certa inveja ou um desejo de estarmos no lugar, nós lembramos desta frase que se apresenta muito mais como uma profecia contra aquele que conseguiu determinada posição, em detrimento de nós que ainda nos encontramos em outras realidades. Porque desde aquele período, quando apresentava-se a figura de Deus, indiscutivelmente a nossa limitação da interpretação das coisas advindas da própria espiritualidade sempre foram interpretadas de maneira equivocada para serem aplicadas na terra, mas não na perspectiva do espírito. Mas observando indivíduos para que seriam agraciados ou aqueles que se apresentam diferenciados, porque Deus, de certa forma, colocou a mão sobre, os abençoou. Então é sempre uma visão terrena limitada, quando, na verdade, todos os profetas, dentro do seu tempo, e aqueles que vieram, ao longo de toda a história, relembrando as mensagens do próprio Mestre Jesus, nos convocam a analisar todas essas mensagens, todas, sem exceção, na perspectiva do espírito que somos. Mas é indiscutível que a nossa fuligem, como falamos, as nossas experiências reencarnatórias, em especial vinculadas às religiões tradicionais, elas corroboram para que essa nossa interpretação se encontre equivocada, fazendo com que venhamos a ter determinados sentimentos e atingirmos e traçarmos determinadas metas que não deveriam ser. Para a análise desta passagem, aquele que se eleva será rebaixado, nós iremos caminhar por uma trilha bastante diferente, porque o trecho do Evangelho que se elege nesse tema, no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma passagem de Mateus no seu capítulo 18, e ele inicia assim: por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Essa é a parte inicial da passagem do Evangelho de Mateus. Sendo assim, nós vamos transitar por uma outra parábola, para que a gente consiga entender a resposta do Mestre Jesus, obviamente à luz da doutrina espírita, do que aquilo que Allan Kardec nos traz, compilando, fazendo com que a gente caia nesse entendimento, saindo desta interpretação rasteira para que não nos tornemos profetas, ou pelo menos indivíduos que joguem praga àqueles que atingiram ou que se encontram aparentemente no alto. E a frase que nós, ou melhor, a parábola que nós gostaríamos de trabalhar, ela aparentemente talvez nos leve a dizer onde é que Alisson vai caminhar, mas tentaremos trilhar essa história, quando na verdade ele vai dizer, em Mateus também, em dois momentos, e um no Evangelho de Lucas, quando ele diz que os últimos serão os primeiros.
Vejamos desde já que há uma certa paridade nesta ideia, porque ele diz que aqueles que se eleva será rebaixado, e os últimos serão os primeiros. Então, talvez haja um caminho que nós precisamos entender, porque da mesma forma, esta frase, dos últimos serão os primeiros, também leva a interpretações diversas, e nós ficamos ali atados como se fosse um pacto, com a certeza de que esses indivíduos que não nos despertam simpatia possam vir a ter algum problema, e aí a gente percebe, tá aí, tem tanto, mas veja como é. Então, gostaríamos de analisar, a partir dessa passagem, que ela é uma passagem no mínimo controversa, para mostrar o quanto a nossa perspectiva sobre o Evangelho ela está pautada na realidade do terra a terra. E é uma passagem que eu já tive a oportunidade de escutar indivíduos que, quando tiveram a condição de lermos juntos, ele diz, não adianta, eu não entendo essa passagem de jeito nenhum, porque eu acho altamente injusta e ela entra em choque diretamente com o que nós espíritas falamos, de que Deus é soberanamente justo e bom. Eu não sei se todos conhecem, acredito que sim, mas é uma passagem do qual se fala dos trabalhadores da vinha. O Senhor sai e começa a procurar indivíduos que trabalhem em sua vinha. E ele sai logo nas primeiras horas do dia e entra em acordo com um grupo de trabalhadores e diz assim, eu vos pagarei 1 denário pelo dia de trabalho na vinha. É interessante porque a gente vai lendo e vai tomando um certo sentimento negativo, porque ao final a gente se depara com a resposta que no mínimo é estranha. Porque vai dizer no Evangelho, e me permitam a leitura, porque como disse, é uma noite em que particularmente gosto muito de estudar o Evangelho, ele vai dizer assim, e tendo saído por volta da 3ª hora, viu outros, que também estavam de pé na praça desocupados, e diz a eles, ide vós também para a minha vinha, e o que for justo vos darei. Então comecemos a entender. De onde surgiu essa passagem? Por que eu adotei para trabalhar aquele que se eleva será rebaixado? Porque essa passagem se inicia, de fato, os apóstolos e aqueles que o cercavam querendo saber como conquistar o reino dos céus. Todos estão lembrados de uma frase magnífica, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha, o resto vocês já sabem. Diante dessa situação vai surgir um outro que já a gente volta para ela, porque há 3 momentos em que ele usa a frase, que os últimos serão os primeiros, e que para a gente chegue ao que a gente quer, a gente precisa caminhar por elas. Então ele diz assim, o reino do céu se comporta como o Senhor da vinha. Então ele faz com que a gente comece a refletir agora como age o reino divino. As leis morais, a lei que rege tudo, do qual todos nós estaremos submetidos, ou melhor, estamos submetidos porque já somos espíritos, viemos da espiritualidade, estamos no mundo material, na experiência, e retornaremos. Então ele diz, o Senhor da vinha, ou melhor, o reino dos céus funciona como o Senhor da vinha, que sai em busca de alguém para trabalhar na sua vinha. E combinou, a priori, aqueles, logo de início, 1 denário por dia. Quando ele saiu na 3ª hora, como está dito aqui, ele já disse ao grupo que iria pagar o que for justo. O que for justo, vos darei. Novamente, saindo por volta da 6ª e 9ª hora, procedeu da mesma maneira. Ou seja, teve uns que ele chamou logo no início da manhã, outro na 3ª hora, outro agora na 6ª e na 9ª. Quando ele saiu na 10ª hora, encontrou outros que estavam de pé e disse para eles, por que ficastes de pé aqui o dia inteiro, desocupados? Vejamos que interessante. Eles lhe dizem, porque ninguém nos assalariou. Não era por preguiça, não era porque não tinha vontade de ficar ali deitado, esperando a vontade de trabalhar passar. Era porque não tinha tido a oportunidade de ter sido convocado para. E ele lhe diz, e de vós também, para a vinha. Chegando ao fim da tarde, o senhor da vinha diz ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando do último até os primeiros. Já começou a complicação daí. O indivíduo trabalhou o dia inteiro e quem vai receber primeiro é o último. Vamos lá. Vindos da 10ª hora, receberam 1 denário cada um.
O indivíduo só trabalhou 1 hora e recebeu um denário, que foi acordado com os primeiros. Ao receberem, ou melhor, vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais. Todavia, também eles receberam um denário cada um. Ao receberem, murmuravam contra o senhor da casa, dizendo: estes últimos fizeram só 1 hora, e tu os fizestes iguais a nós, que carregamos o peso do dia e o calor ardente. Em resposta, disse a um deles: companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não ajustasse comigo um denário? Toma o teu e vai-te. Quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos. Eu não vou nem pedir para levantar, nesse momento de estudo nosso, quem é que acha que agiu de maneira correta, porque a gente vai ter um problema grave aqui. Vamos ter quase um tribunal. Porque há uns apaixonados que vão dizer que está totalmente certo, há outros que vão dizer, particularmente, eu acho injusto, porque um começou cedo da manhã, o outro começa faltando 1 hora para terminar o dia. E você paga a mesma coisa? É no mínimo estranho. Mas nós começamos a nossa interpretação daí. Porque à medida com que nós começamos a mensurar a divindade, é a partir daquilo que nós acreditamos ser o certo. É o primeiro ponto. Tentamos entender a mente divina com a nossa mente. Por isso não entendemos, às vezes, quando a vida nos traz algumas surpresas. Por que Deus fez isso comigo? Porque vivemos à base de troca. Eu faço tudo tão certo, eu sou tão bom, eu ajo, eu faço bem e de retorno, de paga, eu recebo isso. Primeiro pensamento que nós temos. Ou seja, é a base dessa materialidade. Não obstante, não podemos esquecer o que ele diz no início da passagem. Quando ele diz que o reino dos céus se apresenta como o Senhor da vinha. Eu diria, portanto, que essa passagem daqui, ela para mim é a chamada da parábola da esperança. Essa denominação sou eu que estou dando. Não existe encanto nenhum. Essa tem autoria própria. Mas, Alisson, por que você está dizendo isso? Porque na perspectiva espiritual, dentro de uma característica teológica, eles fazem uma análise nessa passagem de que aqueles primeiros trabalhadores da vinha foram os profetas, que vieram trazer a mensagem. Então, eles começaram lá atrás. Árduo o trabalho. E os últimos seriam, na interpretação do nosso evangelho, inclusive segundo o Espiritismo, seria a última das revelações. Nós seríamos os trabalhadores da última hora. Que fomos chamados ao final, entre aspas. Não obstante, a doutrina espírita, no seu viés filosófico, nos desperta a capacidade de refletir sobre essas passagens, porque Jesus em nenhum momento nos falaria sobre algo temporal. A mensagem dele é uma mensagem de vida eterna, para que a gente caminhe ao longo do tempo e essa passagem ganhe cada vez mais sentido. Começamos da perspectiva de que o mundo, ou melhor, para nós como espíritos, o mundo não é este. É o nosso mundo de origem. Como é que se faz para ganhar o reino dos céus? E aí nós encontraremos a primeira problemática. Porque nós viemos de lá, voltamos para lá, mas ainda não nos tornamos cidadãos do mundo espiritual, apesar de sermos espíritos. Esse é um ponto. Mas, Alisson, como assim? Ora, há pessoas aqui que choram pelos seus parentes que partiram, que é natural que assim seja, mas que muitas vezes esses também se encontram na espiritualidade pensando nas coisas da terra ainda, em todos que ficaram, na casa que deixou, no trabalho que tinha, nas possibilidades de usufruir aquilo que a matéria lhe desejava, ou lhe proporcionava, e que se desejava constantemente. Então nós desencarnamos, partimos para o mundo espiritual e não nos trabalhamos ao longo do tempo para percebermos que nós não somos daqui, nós estamos aqui. E que esse reino dos céus, para que a gente conquiste, é de fato necessário que a gente suplante, supere tudo aquilo que nos amarra, tudo aquilo que nos chumba a realidade da terra. Não para esquecer daqueles que nós amamos, porque o amor é algo que nos vincula independente de tempo e espaço. Mas para que os nossos valores e metas sejam diferentes, porque tenhamos a certeza, voltar à pátria espiritual nós voltaremos. Mas, Alisson, há indivíduos que despertam e recebem desde cedo a evangelização espírita ou qualquer outra que possa levar a mensagem libertadora de Jesus para com o homem.
em que ele agora compreende que está numa experiência e que nessa experiência nada é dele. Como diz o Evangelho, o que é verdadeiramente nosso? Aquilo que daqui nós pudermos levar. Fora disso, nada é nosso. Nem a roupa, nem o carro, nem as casas, nem as possibilidades. Apenas as experiências e as consequências dos nossos atos. E o nosso pensamento, que é o elemento pelo qual o corpo, obedecendo o espírito que pensa, executa, gerando para si consequências positivas ou negativas. Mas há indivíduos que tiveram essa chance, ou diria merecimento, de nascer num berço, numa casa, por exemplo, espírita, que desde cedo já recebe essa orientação e trabalha os seus valores. Seriam aqueles da primeira hora. Mas ficou acordado com ele um denário. E o que seria o denário nessa imagem? Seria a única fatalidade depois da morte que nós temos. Qual seria? Só temos duas fatalidades na vida. A primeira é a morte. Veio, volta, não tem acordo. Essa história de que o indivíduo vai subir com tripa e tudo, não acreditem. Você pode ser bom como for, vai desencarnar. O processo é natural. Isso não se discute. E a segunda fatalidade é que nós seremos felizes, mas verdadeiramente felizes. Não estamos falando dessa felicidade que o mundo planeja em dar, mas essa felicidade da consciência tranquila. Se será nessa encarnação, ou daqui a 20, 30 ou 100, nós chegaremos. É uma fatalidade, mesmo que a gente não queira. Então vejamos, a imagem de ser chamado para a vinha é o nosso processo reencarnatório. Nós somos chamados cedo ou tarde para voltarmos à Terra para trabalhar. E aí, frequentemente, nós traduzimos esse processo de trabalho como sendo a entrega a um trabalho beneficente, que de fato ajuda, desde que nós entendamos que o trabalho beneficente é o elemento pelo qual trabalharemos valores. Porque lá fora a gente trabalha, não falta um dia, se entrega completamente, porque ao final nós receberemos o nosso denário mensal. Quando nós adotamos um trabalho beneficente, da caridade, como se fala, em tese nós não temos o denário a receber. Não obstante, aquilo que nos levará à felicidade será a superação das nossas arestas, que é esse trabalho que nos levará a termos disciplina sem termos um chefe diretamente que irá nos demitir. Mas será a consciência que despertou para a responsabilidade. E a partir daí nós vamos percebendo. Então todos nós somos chamados à vinha, cada um em seu tempo. A conta final, o pagamento final, independente de quem partiu mais cedo ou chegou depois. Por isso que eu digo que é a parábola da esperança. Porque, Alisson, eu estou já numa idade que eu sou católico, por exemplo, eu sou evangélico e não vou deixar de ser a essa altura. Por que não? Se hoje a doutrina lhe responde e ela começa a lhe dar um entendimento do que é a vida espiritual, talvez aqueles últimos dias, anos ou décadas, será muito proveitoso se você agora se entrega, porque se a nossa realidade é a realidade do espírito imortal, todo ganho em termos de entendimento e da luta nesta vinha será o saldo que nós receberemos ao final. Então essa passagem ela é fantástica. E aí está provado em outra, logo em seguida, nessa condição de que não é uma realidade material, não é ser último ou primeiro nessa realidade que estamos vivendo tão transitória. Mas ele fala agora de perspectivas do universo interior do ser. E é tão verdade que numa passagem antes, vejamos que interessante. Após aquela conversa em que ele fala ao mancebo, que o mancebo diz a ele, o que é que eu devo fazer para conquistar a vida eterna? E aí ele diz, para vocês verem que de fato é real, Jesus diz, né? O que me perguntas acerca do bom? Porque ele diz, mestre, que farei de bom para que tenha a vida eterna? Ele, porém, lhe disse, o que me perguntas acerca do bom? Um só é o bom. Se queres entrar na vida eterna, obedece os mandamentos. E aí ele faz, quais? O menino dá uma de inocente. Quais? E Jesus responde, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho, honra pai e mãe, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí o jovem lhe diz, guardei todas estas coisas, que falta ainda? Bem,
Nós, em outras palestras, já fizemos o estudo sobre essa passagem. Mas o interessante agora não é isso. É que, diante dessa resposta, vamos fazer um exercício de projeção, todo mundo. Faz de conta que nós estamos na Galileia daquele período, estamos ao lado de Jesus de Nazaré, caminhando com ele, e aí um homem no meio do caminho pergunta a ele exatamente isso: Senhor, o que é necessário fazer para conquistar a vida eterna? Aí ele para e diz: cumpre os mandamentos. Aí o jovem repete: quais? Aí ele diz: não matarás, não adulterarás, lá. Aí ele diz: todos esses eu tenho guardado desde a minha infância, desde a minha juventude. A pergunta que a gente deve se fazer: como é que a gente se sentiria ao lado de Jesus na hora dessa? Porque ele ainda disse, né? Uma coisa te falta. Estão lembrados que ele diz, né? Uma coisa te falta. Aí eu vou falar de mim. Eu só posso falar mal de mim, né? De ninguém eu posso, mas de mim eu tenho liberdade. Eu fiquei pensando e me coloquei na situação. Eu, na hora dessa, eu jogava a toalha. Eu dizia: meu amigo, veja, eu estou do seu lado. O caba cumpre tudo, porque, veja, Pedro era pescador, já era quase cinquentão. A gente esquece disso. O mais novo era João Evangelista, mas de João em diante, a turminha já era mais madura. Ou seja, se a gente olhar pela perspectiva de equívoco, muita gente ali já tinha se equivocado bastante. Dizem, inclusive, que Pedro era meio estovado. Se o menino, desde a juventude, ele cumpre tudo e ainda assim não ganha o reino dos céus porque ainda falta uma coisa, e a gente que não cumpriu nada? Eu dizia: meu amigo, veja, eu estava ainda até bem, mas diante disso... Ou será que eu estou errado na interpretação? Eu acho que não, né? Agora, o mais surpreendente disso não é o que eu estou falando. É porque, para vocês verem quão os apóstolos eram humanos. Porque é exatamente isso que Pedro diz. Pedro, quando ouve isso, diz: rapaz, um negócio ia até bem, mas depois dessa, ele diz assim: então, Senhor, quem poderá ser salvo? Foi a pergunta aqui. Os discípulos, ouvindo isso, estavam muito espantados e diziam: então, quem poderá ser salvo? Jogaram a toalha. Jogaram a toalha. E Jesus, fitando-os, disse: para os homens isso é impossível, para Deus tudo é possível. Fantástico. Fica meio sem lógica se eu olhar a unicidade da existência, mas na hora que eu entendo que a reencarnação e este processo será a minha escola, e que eu agora preciso me desprender daquilo que a terra me impulsiona a fazer, dá certo. Olha o que ele diz aos apóstolos: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos ou campos por causa do meu nome, receberá o cêntuplo e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. É a segunda vez que no Evangelho passa essa frase. Mas, Alisson, agora você complicou geral. Abandonar pai, mãe, irmã e esposa. Campo. O que é que ele quer dizer com isso? Simples. A mesma coisa que nós acabamos de ler no Trabalhadores da Vinha. A mesma, sem tirar nem pôr. Quando a gente vai olhar para Freud, quando ele vem nos falar do inconsciente, e os estudos contemporâneos, eles dizem que 95% das nossas ações, elas são inconscientes. E 5% de consciente. O que é que isso significa? Que quem age não é o homem novo, é o homem velho. As velhas tendências. E essas velhas tendências vêm da onde? Abandonar pai, mãe, irmãos, não é de fato algo objetivo, porque isso é uma passagem, é uma parábola. Abandonar pai e mãe é a nossa própria ancestralidade, em termos de hábito. É a educação que eu recebi, mesmo errada, é essa que eu vou até o fim. A estrutura da casa é exatamente essa ordem. Particularmente viemos numa tradição católica. E ao despertarmos para a realidade espírita, abandonamos pai e mãe. Alisson, você largou eles aonde? Não, estão em casa, graças a Deus, estão bem. Mas a minha forma de enxergar, a busca por trabalhar os valores que a doutrina agora me traz, não são aqueles. Quer dizer que o católico está errado? Indiscutivelmente. Ele está baseado no mesmo evangelho. A questão é a perspectiva que a doutrina espírita agora me dá, de que este processo cabe a mim
na maneira em que eu vou lapidar esses valores que precisam ser trabalhados. Caso contrário, a minha sintonia, a minha meta, será sempre a meta da terra. Os valores que aqui me prendem. A soberba, o orgulho, o egoísmo, esse desejo de encontrar-se em destaque num contexto social. Opa, aqueles que se elevarem serão rebaixados. E a gente começa a compreender a mensagem, porque é uma mensagem para o espírito, não é para a nossa vida social, porque essa estrutura social foi planejada no mundo espiritual. Nós nos encontramos onde devemos nos encontrar. É necessário esforço, porque se for lícito para nós, nesta experiência, atingirmos determinadas metas dentro do contexto social, tenhamos a certeza, será a nossa aprovação. E os espíritos dizem, muito pior você está num patamar muito mais alto numa sociedade venal como a nossa, onde as portas se abrem e esquecem da moralidade, comprometendo o indivíduo que tudo pode, quanto àqueles que têm as suas limitações, talvez não tenham acesso a determinadas possibilidades que lhe venham a comprometer a reencarnação. Então é preciso abandonar pai, mãe e o campo. O que seria o campo? O campo para nós seria o grande desafio de todos aqui presentes, inclusive os desencarnados. O campo é o símbolo do nosso trabalho. E às vezes há situações que nós estamos envolvidos que exigem de nós a coragem do não. E isso é desafiador. Todo mundo faz. E por que você não faz? Todo mundo usa deste método. E por que você não usa? Abandonar o campo. Abandonar determinadas práticas. É o desafio de ser espírita cristão ou verdadeiro, segundo classificação de Allan Kardec em um livro dos médiuns, nos dias de hoje. Os circos romanos transformaram-se no nosso cotidiano. Mas nós queremos atingir a plenitude e a felicidade. Mas como atingir essa felicidade do reino dos céus, se nós chegamos à conclusão de que a nossa consciência encontra-se marcada por determinados equívocos? É no mínimo estranho, é um paradoxo. Ou seja, nós entraremos na espiritualidade dizendo que maravilha, passei na terra numa situação maravilhosa, enganei a tudo e a todos, mas práticas que eram aceitas na sociedade só não era algo que fosse para ser explícito, e agora eu estou aqui. Não funciona. Porque para entrar no reino dos céus é necessário que a consciência esteja quite com a lei divina, que não está nas obras, que não estão nas obras. O Evangelho é um roteiro. Ele é um livro sagrado porque ele é um roteiro para atingir o que nós queremos. Então aí ele coloca, porque os últimos serão os primeiros. Porque de fato, os últimos, na perspectiva material, em tese, são aqueles que apresentam determinadas características que não necessariamente têm a ver com a verdade. O que estamos querendo dizer com isso? Eu conheço muitos indivíduos que têm dificuldade no campo econômico, financeiro e social e que apresentam-se soberbos. Mas, em tese, quando nós falamos dessa comparação, nós estamos trazendo aquela característica do humilde, que não atingiu, mas que é feliz com aquilo que tem. Mas, Alisson, você tem certeza que a interpretação pode ser essa? Que tal a gente pular e ir para o Evangelho de Lucas, que é o segundo evangelista, só são os dois que trazem essa frase, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Só eles dois. Vamos ver se o que Lucas fala cabe no mesmo sentido do que Jesus falou aos apóstolos nesse momento de largar pai, mãe, campo. Vamos ver. E assim nos apresenta Lucas. E passava por cidades e aldeias ensinando e fazendo a viagem para Jerusalém. Disse-lhe alguém: Senhor, são poucos os que são salvos. Ele, porém, lhes disse: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos buscarão entrar e não serão capazes. Olha que interessante a imagem que ele está usando. Quando se levantar o Senhor da casa e fechar a porta, e vós que estáis de pé, do lado de fora, começardes a bater na porta, dizendo: Senhor, abre para nós. Em resposta ele vos dirá: não seis de onde sois vós.
Então começareis a dizer: comemos e bebemos diante de ti e ensinaste em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos obreiros da injustiça. Aí entra a vida dos dentistas no mundo espiritual. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Está vendo que até dentista tem espaço lá? E aí ele diz ao final, a última passagem: e virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e se reclinarão à mesa no reino de Deus. Eis que há últimos que serão primeiros, e há primeiros que serão últimos. Ele pede para eleger: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. É a mensagem repetida do Evangelho. Não é quanto se tem. Não é nem quanto se faz. Porque tem gente que acha que simplesmente fazendo em termos material resolveu o problema. Não é real. Ajuda. Indiscutivelmente, todo bem será levado em consideração. Mas não é a solução. Porque dar do que sobra é fácil, dar de si é que é complexo. Porque dar de si é dar aquilo que é escasso. Nossa paciência é escassa, o nosso tempo para os outros é escasso. O nosso afeto é escasso. Nos daria até para mergulharmos em uma outra passagem, que a gente também olha tanto para o lado material e esquece esse lado espiritual, que é o óbolo da viúva. Que ela deu do que lhe faltava e todo mundo fica prestando atenção na moeda que ela dá. Mas o problema não é a moeda, é a coragem, é o desprendimento. É a possibilidade de dar aquilo que lhe é exíguo. Mas nós, da nossa matemática materialista, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Muito bem. Estamos na mesma escola, matriculados. Porque é natural que a gente pense assim. E aí as pessoas, percebendo que a vida no mundo material não responde aos seus questionamentos íntimos, porque por mais que tenha a possibilidade, não irá solucionar determinadas questões e problemáticas, começam a adentrar nas casas religiosas, seja qual for, e entram em contato com essa verdade, mas é um choque muito grande destes 95% do inconsciente com 5% do homem novo. E há uma passagem aqui, há uma frase nessa história da porta estreita que a gente deixa passar batido, mas que ela tem um sentido para nós muito profundo, muito profundo. E a gente não reflete sobre isso, porque a nossa história está contada em uma única frase nessa passagem. A nossa. Por que, Alisson? Porque aqui não tem ninguém novo. De espírito, aqui está todo mundo já caminhando no tempo, não sei como é que não cansou ainda. É porque nos dão a possibilidade do esquecimento, porque se a gente lembrasse do que a gente já caminhou, a gente parava. E essa passagem, ela se apresenta de uma maneira tão simples que a gente deixa passar batido. Ele diz assim, ó: Senhor, abre para nós. Em resposta ele vos dirá: não sei de onde sois vós. Então começareis a dizer, agora vem a frase que eu quero dizer. Olha lá. Então começareis a dizer: comemos e bebemos diante de ti e ensinastes em nossas ruas. Essa é o resumo da nossa vida. Comemos e bebemos diante de ti e ensinaste em nossas ruas. Acreditem que o grande desafio está aqui. O que é que nós não fazemos dia após dia ao longo de todas as encarnações? Nós comemos e bebemos diante do Senhor. Essa perspectiva, comer e beber, nós vivemos. Nos refestelamos com a vida diante dele, porque a lei é o todo. Nos escutamos em nossas praças, nesta praça espírita, na outra praça católica, na outra praça evangélica. Não nos falta lições que nos chamem a atenção para a realidade da vida espiritual. Não nos falta. Só que na hora em que o cerco aperta, a gente quer bater a porta. E nós não queremos o resultado daquilo ali, quando na verdade, na perspectiva espírita, aquela dor é a bênção divina para cada um de nós.
porque já é o próprio resgate. Seja de faltas passadas, de outras existências ou dos nossos erros próximos. E aí nós lutamos por ter a resposta, mas foi dado em todos os momentos. Quem daqui hoje sair já entende que não é a realidade do mundo material. É a realidade do mundo espiritual, do qual nós pertencemos, mas que ainda não chegamos a esse reino. E, pelo visto, ainda iremos desencarnar, voltaremos para a espiritualidade e a nossa mente continuará aqui. O nosso coração, a nossa mente, as nossas intenções continuarão na terra. O que significa dizer isso? Prestemos atenção. Tenhamos a coragem de romper com essa vida automática, mecanicista que nós vivemos. Porque a vida por si só, ela apresenta os seus desafios. E essa dor que muitas vezes nos chega, ela não é punitiva, ela é o apelo de amigos espirituais que nós temos, que vendo nós caminharmos para o término de uma existência, que é quando o sol se põe na vinha do Senhor, e nós seremos pagos o denário, eles se preocupam e uma existência jogada fora. Quando teremos uma nova oportunidade de retornar à terra e trabalhar valores? Daí é preciso aproveitar o máximo agora, e não é um discurso de desespero, é um discurso de lucidez e lógica. Porque o processo do retorno, ele se dará quando? Eis a grande problemática. Quando? Não há uma cronologia, não há um aviso, porque isso é uma fatalidade. É preciso então despertar agora. Quantos indivíduos não irão sofrer e sofrem do lado de lá por conta dos seus amores, das suas paixões, das mais diversas? Seja ela relacionada a determinadas coisas ou pessoas, posições, ideologias, tudo isso. E nós não somos daqui, nós estamos aqui. Quando nós nos colocamos à disposição de ouvir, comer e beber na frente do Senhor, que tenhamos a coragem, agora, de começar a olhar a vida numa perspectiva diferente. E que não adianta, de fato, posicionar-se socialmente distinto, onde as portas se abrem, ou nós olhamos a vida alheia hoje, porque o negócio é olhar a vida alheia hoje, né? Tal do Instagram. Olha como eu queria ter essa vida. Olha que coisa fantástica. E você acredita e se deprime. Quando se aquilo fosse a realidade, e nós iremos deparar com um outro fato, com outro contexto. O que estamos fazendo? O que estamos trabalhando? Quando nós olhamos para a física, desde a Grécia Antiga se pensa no átomo. Demócrito e Leucipo, e nós iremos transitando ao longo da história e chegaremos ao momento em que estamos. Da mecânica quântica, da condensação de energia, a tal ponto de que tudo que nós estamos vendo aqui é energia condensada. Estávamos numa posição bem interessante nesses dias, muito cansados, deitamos num banco, embaixo de uma árvore, e ficamos olhando para o céu, entre as folhas e os galhos da árvore. E aquilo ali nos foi altamente inspirador, porque nós começamos a perceber de que a realidade que nós vivemos é uma só, de fato. O que a doutrina espírita nos fala, ela é concreto. E isso deve nos falar diretamente, porque falou a mim diretamente. E é quase que uma partilha daquilo que nós vivemos por esses dias. A gente ouve falar no Evangelho dos céus. Subiu ao 7º céu, ao 3º céu, e aí se denomina vários. Se nós entendermos que a Terra é só mais uma esfera dentro das esferas, isso nos levará a uma compreensão de que o que nós vivemos hoje na matéria, nesta aqui, será exatamente o que nós iremos viver na matéria quando nós desencarnarmos, fora desta matéria quando desencarnarmos. Alisson, seja claro. Na obra Nosso Lar, André Luiz vai nos trazer a realidade do mundo espiritual. Lá tem edifícios, praças, diversão, carro, transporte coletivo, salário, chamado bônus hora,
Está lá na obra, escrito Nosso Lar. E ele vai, em determinado momento, dizer que a Terra é um rascunho do que é o plano espiritual. Então, nessa perspectiva da física, que saiu daquele átomo inicial de Demócrito e Leucipo, e nós chegamos hoje à realidade do princípio da incerteza de Heisenberg, e depois desse átomo, que é uma condensação de energia, tenhamos a certeza, o espírito que nós somos, já estamos vivendo em um nicho de espiritualidade, mas presos à matéria. Alisson, me faz entender. Nós seremos do lado de lá e viveremos aquilo que estamos vivendo agora. Ponto. Quais são os nossos hábitos? Quais são nossos pensamentos? De que ocupamos a nossa vida? Façamos uma análise, porque é isso que o Espiritismo nos faz. A nossa vida é feita apenas de momentos de alegria, de trabalho, entregue aquilo ali, não refletimos sobre a vida, queremos posições diferentes, então utilizamos as nossas articulações. Se a vida for preenchida só por isso, quando chegarmos do lado de lá, estaremos num grupo vinculados numa região espiritual onde a realidade é a mesma, sem tirar nem pôr. Porque nós já vivemos, isso é o que nós somos, ou como estamos. E quando a gente partir, o mundo é de vibração, então nós estaremos na mesma realidade. Então é preciso entender que cada passo que nós damos aqui, cada pensamento que nós elegemos, cada ação, tarefa, e até mesmo dentro do nosso campo, como nos fala Jesus aos apóstolos, essas nossas ações irão responder por aquilo que nos aguarda no amanhã. Por isso ele diz, opte pela porta estreita. Não seja todo mundo. Haja de forma diferente. Calcado agora no conhecimento de que você só continuará sendo o que você é. E será um tormento chegar na espiritualidade e ter as mesmas preocupações que nós temos no mundo material. Deve ser um tormento. Querer falar e não ser ouvido. Lutar por algo que o nosso corpo espiritual já não nos permite. Estar preso a pessoas que são minhas e não são. Achar que deve ser tratado de outra forma pelo título ou posição que nós encontramos. Conquistamos. Não adianta. Tudo foi só uma experiência dentro do ciclo mais denso dessa estrada evolutiva do Espírito. Daí, na mensagem de hoje, o Evangelho é muito feliz. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e respondeu, digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrarei no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Porque a criança, de uma maneira objetiva, ele não traz esse ego ainda desenvolvido, querendo atingir determinadas metas. Não tem ainda, exceto em algumas situações, mas essa maldade para que ele conquiste posições, para que ele se aproveite de determinadas situações. A criança, ela é pura. E Jesus nos traz essa imagem. Por isso que aquele que se eleva, ele será rebaixado, porque o processo do elevar-se, quando a perspectiva ela é espiritual, você não se rebaixa. Ele aqui fala diretamente para a nossa realidade material. Não se coloque na posição que nós não estamos, porque basta um vírus que nós não enxergamos e a nossa vida se encerra. E o sol se põe na vinha do Senhor. Daí porque os últimos serão os primeiros. Porque nessa perspectiva, os últimos serão aqueles, seja na visão teológica dos espíritas trabalhadores da última hora, ou sejam aqueles que compreenderam de fato a mensagem, vão trabalhar por um mundo íntimo melhor.
e que, por consequência, esse mundo irá se externar nas nossas práticas. O desafio é esse, não é outro. Por isso que para a gente chegar nessa condição do elevar-se e do ser rebaixado, nós preferimos transitar neste ponto dos últimos serem os primeiros. Porque sem a porta estreita, sem a referência de largar as nossas velhas tendências, não adianta pedir aos Espíritos. No dia de hoje, nós sabemos que muitas pessoas estão aqui por conta das suas orientações espirituais. E gostaríamos de adiantar parte das mensagens que serão passadas. Uma delas será estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, diariamente. E tem pessoas que dizem, isso é uma fórmula para todo mundo. E é verdade, porque não há outro roteiro. Não há outro roteiro. Se os Espíritos sabem que a consequência será sempre fruto dessas nossas velhas tendências, o Evangelho é o roteiro pelo qual precisamos trabalhar. Se alguém veio à casa espírita achando que os espíritos vão solucionar os seus nós, em especial econômicos, é bom repensar, porque os espíritos nos enxergam como espíritos. Nos ajudarão a carregar a própria cruz, compreendendo que a cruz é o elemento pelo qual nos levará a despertar para a realidade que nós somos. E, acima de tudo, a responsabilidade que temos no resultado da nossa própria vida. Que possamos, entre aspas, comer e beber diante do Senhor, escutar em praça pública todas as mensagens, mas que não venhamos a desdenhar como estes da passagem desdenharam, porque não teremos como alegar ignorância. E assim diz o Evangelho segundo o Espírito, a doutrina espírita em O Livro dos Espíritos. A doutrina espírita serve para esclarecer, para que ninguém alegue ignorância. Então todos nós, agora portadores do conhecimento, comecemos a deixar de lado determinadas situações e a vida alheia e foquemos no problema em nós. Porque esses problemas que nos trouxeram a esta casa ou qualquer outra casa religiosa são exatamente a chave, o grande mestre que nós estamos tendo junto a nós para nos despertar quanto a nós próprios. É a dor de uma traição, é o convite à compreensão e ao perdão. É a dor de uma perda econômica, é exatamente para observar que o necessário e o supérfluo são coisas bastante relativas. São desafios na família, são o reencontro do passado exigindo novos roteiros. Então não venhamos cair na tolice de nos colocarmos acima de tudo e de todos, porque nós não sabemos o nosso ontem. E quando que esse ontem vai nos exigir reparação? Se até agora nada aconteceu, maravilha, fortaleçam-se na compreensão, na fé raciocinada e nessa renovação de hábitos e pensamentos. Se há aqueles que já passam pelo desafio, estudem a si próprios, compreendendo as leis que regem, porque a mudança do panorama só vai depender única e exclusivamente das nossas plantações atuais. Que sejamos os últimos, para que venhamos a nos transformar nos primeiros. A todos, um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz.